Paz do Senhor, eu sou Marlene Mello e eu quero compartilhar um texto que está registrado no Evangelho de Jesus, narrado por João, capítulo 3. Vamos lá, a partir do versículo 22. O texto diz assim: Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. E vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Versículo 25. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Vamos entender esses textos aqui? No versículo 22, João vai escrever aqui que Jesus ele vai com os discípulos para a banda da Judéia. E ele estava ali com eles, observe o texto, Jesus estava ali com eles, eles quem? Os discípulos de Jesus, e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. O que a gente entende aqui? Que cada um batizava de um lado do Rio Jordão. Eu não quero entrar nesse detalhe. Vamos seguir. Versículo 24. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Por que esse João registra aqui? João, no caso, o apóstolo do Evangelho, que escreve o Evangelho, registra o Evangelho. Por que ele faz questão? Eu costumo dizer que tudo que está na Bíblia não caiu de paraquedas. Está ali para que complemente, né, a revelação, dê uma base para a revelação daquilo que a palavra nos propõe ensinar. Então, no versículo 24 vai dizer, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Então, significa que, enquanto ele não tinha sido lançado na prisão, mesmo que Jesus estivesse com os seus discípulos ali, e os discípulos batizando, debaixo da procuração de Jesus, João Batista também, do outro lado, batizava, porque ele tinha os discípulos dele. E aí, ele não tinha sido preso, ele continuava a batizar. Versículo 25. Nesse momento aqui, vai acontecer algo. Um judeu anônimo, que a Bíblia não relata aqui o texto, qual o nome desse judeu, houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu. O que passa na cabeça desse judeu? Esse judeu que a Bíblia não cita quem é, vai até os discípulos de João para poder questionar acerca da purificação, ou seja, afinal de contas, qual dos dois batismos tem validade? Qual é o que tem valor? Qual é o que é o de peso real mesmo, que tem fundamento? E foram até João e perguntaram, versículo 23, e foram ter com João e disseram para João, João Batista. O judeu faz a pergunta para os discípulos e os discípulos foram até o seu mestre, que é João, e perguntaram, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, quem estava contigo? Jesus. Do qual tu deste testemunho, quem que João Batista dava testemunho? Quem era? Era acerca de Jesus. Do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Ora,
O que o texto está querendo dizer? E todos vão ter com ele. Está dizendo que Jesus batizava mais pessoas do que João. Só que a gente tem que entender que Jesus não batizava ninguém. Aí você diz, como é que pode no versículo 22, dizendo que estava ali com ele, Jesus estava ali com ele, com seus discípulos e batizava? Na verdade, não era Jesus que batizava. Quem batizava eram os discípulos de Jesus. Essa expressão, e Jesus batizava, era uma, vamos dizer, é como fosse uma procuração de Jesus. Jesus estava ali e os discípulos batizavam mediante a ordem do Senhor. Hoje nós batizamos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, porque, na verdade, nós não temos ele presente, Jesus presente fisicamente. Nós temos o quê? A autorização, a procuração, que é o nome de Jesus. E era exatamente isso, porque quando você vai para o capítulo 4 do livro de João, capítulo 4, vai dizer assim, quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, o texto está dizendo aqui que Jesus batizava mais discípulos do que João. Só que o autor aqui do Evangelho de João, o apóstolo João, ele vai dizer assim, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os discípulos. Então é claro que João, ele não entrou em contradição. João simplesmente está esclarecendo que quem batizava eram os discípulos, mas com o quê? Com a autorização, com a procuração do próprio Jesus. Então era Jesus presente e os discípulos batizando na presença de Jesus. Voltando para o texto. E aí eles vão falar, né? Questionar, na verdade, qual é a validade, né? Qual batismo tem validade? E aí eles vão dizer para João, Rabi, aquele que estava contigo, que era Jesus, além do Jordão, ou seja, além do Jordão, do qual tu deste testemunha, ele está lá batizando, mas na verdade não era Jesus. Eram os discípulos batizando na pessoa, na presença de Jesus. E todos vão ter com ele. E aí a gente vê isso no capítulo 4, versículo 1 que eu citei, que ele batizava mais, porque todos iam com Jesus. Versículo 27. João Batista vai dar uma resposta. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Amados, comece a prestar atenção agora aqui, na posição que João vai se colocar diante dos discípulos e daquela pergunta. João vai dizer, olha, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. João entende ali que ele estava ali simplesmente como um cumprimento profético, porque João Batista, ele era o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Em João encerra-se o que? O ministério profético do Antigo Testamento. Isso está registrado na palavra, eu não vou abrir aqui. Então, a lei e os profetas, elas se encerram em João Batista. Então, João Batista sabia que ele era o quê? O elo, ele era o cumprimento, ele estava ali como cumprimento, como instrumento para anunciar aquele que viria depois dele. Vamos avante. E aí ele vai dizer, versículo 28, vós mesmos me sois testemunhas de que disse. Ele vai dizer, ó, vocês que são meus discípulos, vocês são testemunhas de que eu sempre disse quem era o maior. Aí ele vai dizer, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Olha que coisa linda, gente. Com tudo que João Batista era anunciado desde os profetas anteriores, ele mesmo não se coloca como principal. Ele poderia muito bem falar assim, é verdade, Jesus apareceu agora, né? E está querendo tirar a minha evidência. Não, João Batista sabia até onde ele poderia ir. Ele era um instrumento. E aí ele continua dizendo, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Versículo 29. Que coisa linda! Esse versículo 29. Aquele que tem a esposa é o esposo. Tem outra tradução que diz, aquele que tem a noiva é o noivo.
aquele que tem a noiva é o noivo. Aí ele vai dizer, aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo, quem é o amigo do esposo? Ele. Que lhe assiste e o ouve, olha que lindo, ele se colocando como o quê? Como um servo, como alguém que está cumprindo um chamado. Então, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. O que isso nos ensina? Ensina que nós temos que cumprir o nosso chamado, nós não temos que roubar a glória que pertence a Jesus, nós não queremos fazer com que o culto, a estrela, seja eu, seja você. João Batista sabia que ele estava ali para cumprir o chamado, para que a profecia fosse completada, e ele mesmo disse, eu estou alegre com a voz do esposo. O dono da noiva é o noivo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Eu sou alegre por ser um instrumento de Deus. Eu não quero pegar a glória que é devida a Jesus. E é por isso que ele vai dizer no versículo 30. É necessário que ele cresça. Por quê? Porque muitos estavam querendo colocar João Batista acima de Jesus. E a história vai nos relatar isso. No século 2, 3, você vai ver ali aqueles grupos religiosos que começaram a tirar Jesus de cena como Messias e queriam fazer João Batista de Messias. E João Batista aqui vai dizer, é necessário que ele cresça, é Jesus que tem que crescer e que eu diminua, eu sou servo, eu sou apenas um instrumento, eu sou apenas alguém que está cumprindo algo que Deus estabeleceu. Então é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Ele estava dizendo, quem é o maior que vem de cima? Aquele que vem do céu é sobre todos. João Batista nunca quis pegar o lugar de Jesus, ele sabia qual era o seu chamado, ele sabia o que ele tinha que fazer. É por isso que lá, eu anotei aqui em Mateus capítulo 3, versículo 2, João Batista ele vem trazendo uma mensagem dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quando João Batista ele sai de cena, Jesus, ele começa a anunciar a mesma mensagem. Arrependei-vos, você vai ver lá em Mateus 4,17. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus, ele vem agora o quê? Completar. Ele é a proposta da vinda de João Batista. E João Batista, ele vem agora colocando-se no lugar que realmente é. Muitos queriam colocar Jesus numa posição, amados, isso está acontecendo muito dentro das nossas igrejas, no círculo evangélico, no meio evangélico, pessoas que querem a glória para si, que querem se colocar com maior luz do que o próprio Jesus, mas nós temos que verdadeiramente assumir, nós somos servos, nós somos instrumento, fique aonde Deus te colocou, não queira ir além daquilo que Deus te colocou, a glória, a evidência é de Jesus, o que veio do céu é maior, eu sou da terra, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista, ele nunca se colocou como Messias, nunca. Nós vamos ver em João capítulo 1, versículo 7, para nós encerrarmos, ele vai dizer, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele coloca Jesus como a própria luz, versículo 15, João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João Batista se colocando no lugar devido, sabendo que quem viria depois já existia antes dele, versículo 27, este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Versículo 34. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amados, deixa Jesus brilhar na tua vida, na tua família, na tua igreja, na tua mensagem. Deixa Jesus aparecer, deixa Jesus ser visto dentro da sua casa, pela sua vizinhança. A glória de Jesus, eu e você somos apenas instrumentos do Senhor.
Eu e você fomos chamados para que o plano de Deus se cumpra. João Batista entendeu isso. E é por isso que ele vai dizer aqui: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. O que eu tenho, o que você tem, foi o céu que deu. Os dons que eu tenho, os dons que você tem, a unção que você tem, foi Deus que deu. Não se coloque maior que o Senhor. Não se coloque maior que o Espírito Santo. Não se considere melhor. Não tente ser evidenciado. Quem tem que aparecer, quem tem que ser glorificado é o Senhor. É necessário que Ele cresça e que eu diminua, para que Deus seja realmente engrandecido no céu, na terra e debaixo da terra. A glória do Senhor. Que Deus vos abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.